Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer quão grande é o meu Deus. A paz do Senhor, amadas. Meu nome é Júlia. Eu venho aqui relatar o testemunho de restauração do meu casamento, que o Senhor honrou a palavra dele. Há 10 anos eu saí de São Paulo e vim morar no Rio de Janeiro, porque tinha conhecido meu esposo, e decidi morar com ele. Porém, desde o início, o nosso relacionamento não era bom. Desde o primeiro dia, né? As pessoas costumam falar que no começo tudo é flores, depois viram espinho, mas não, amada, foi totalmente o contrário. Sempre foi espinho e flores até então nunca tinha visto. E aí eu decidi fazer uma coisa que eu não queria para minha vida, na verdade. Nunca deixar homem nenhum me fazer de empregado. Eu tinha ali, eu vi o relacionamento, o casamento dos meus pais. Meu pai era um homem assim muito grosso, muito ignorante. E minha mãe era uma mulher, sempre foi uma mulher muito boa, muito voltada para a família, né? E meu pai fazia minha mãe de empregada, tudo era na mão, tudo era do jeito dele. E eu sempre determinei, quando eu casar, eu não vou deixar isso acontecer. Por ironia do destino, o que aconteceu? Quando eu vim morar com meu esposo, né, em 2005, eu comecei a ver algumas coisas nele que pareciam com o meu pai. O fato de dele pedir um copo de água, eu pegava para ele, quando eu pedia, ele não pegava para mim. Então, na próxima vez que ele me pedisse, eu também não pegava. Os anos se passaram, depois de 4 anos morando com ele, eu me separei. Eu cansei do comportamento dele, eu também era muito bocuda assim com ele, né? Falava assim de cara a cara, eu media mesmo assim com ele. E aí a gente já tinha um filho, nosso filho estava com 3 anos, e aí eu resolvi me separar. Saí de casa, comprei uma outra casinha aqui para mim, e aí ele viu que o erro tinha sido todo dele, então ele começou a me puxar para ele. Só que tinha uma coisa que eu não entendi, eu não sentia amor por ele, mas eu sentia uma vontade de estar perto dele. E aí, depois de 8 meses, eu resolvi voltar para casa. Só que eu resolvi voltar para casa com uma cabeça muito diferente de uma mulher que quer um casamento restaurado. O meu pensamento era: agora ele vai ver, as coisas vão ser do meu jeito. E aí, quando as coisas é do jeito nosso, as coisas tendem a desmoronar, né? As coisas têm que ser do jeito de Deus. E até então Deus não estava no meu coração. Eu tinha saído da igreja e depois de um tempinho ele saiu também. E o que aconteceu? O meu comportamento no início estava bom com ele, depois, e ele fazia tudo o que eu queria, sabe? Tava me tratando super bem, mas aí eu não sentia aquele carinho, aquele amor por ele. A nossa casa era uma casinha bem simples, bem feia, assim, bem humilde. E aí nós começamos a trabalhar para construir a casa. E construímos uma casa enorme, muito grande, sabe? Só para ter ideia, no meu quarto, é um quarto grande, tem um banheiro que a gente fez, uma suíte. Deixamos tudo, toda a casa do jeitinho que a gente queria, tudo sem brigar. Só que daí eu sempre rígida nas minhas palavras. E o que aconteceu? Depois de mais 4 anos para frente, o meu comportamento voltou a mudar. Eu fiz uma viagem para São Paulo, onde eu conheci não, desculpa, eu reencontrei um ex-namorado meu, que na época da adolescência eu era totalmente apaixonada por ele. E essa paixão por esse homem durou muitos anos da minha vida, foi de 15 até 20 e alguns anos. E eu ainda morava com meu marido e ainda lembrava dele. E reencontrei com esse homem, aí foi aquela coisa, pedido de desculpa, e meu coração sempre longe do meu marido. Então, o que aconteceu? Eu acabei me envolvendo com essa pessoa novamente. Meu coração já não era muito próximo do meu marido, acabou se distanciando mais ainda. E até que chegou um dia que eu cheguei para o meu marido e falei que eu queria me separar, que eu não queria mais permanecer casada com ele e tudo. Então isso para ele foi um choque. Meu marido, ele me amava muito, muito, muito mesmo. E eu não dava atenção para ele que ele queria. Então assim, ele não esperava nunca que eu fosse falar aquilo, e mesmo eu falando para ele que eu não queria mais, que era hora da gente se separar,
Ele começou a conversar comigo pedindo para mim não me separar, porque a gente tinha um filho. Eu tenho uma outra filha que foi ele que me ajudou a criar. Eu conheci ele, minha filha tinha 3 anos, hoje ela está com 16. E aí ele ficou naquela luta, né? E eu não queria reconsiderar o que eu tinha falado. Era aquilo que eu pensava, pronto e acabou. Até que um dia ele começou a cansar. Só que eu não entendia uma coisa que acontecia comigo. A minha boca dizia: eu não quero mais esse casamento, eu não quero mais permanecer nessa família, eu não quero cuidar mais de uma casa junto com você. Mas o meu coração não aceitava aquilo, eu começava a ficar triste. Muitas vezes eu ia trabalhar, eu começava a chorar, tentando entender o que estava acontecendo comigo. Por que que eu queria largar a casa em um momento e em outro momento eu não queria? E nisso tudo eu sempre em contato com aquela pessoa, sempre em contato com essa pessoa. E chegou, e o meu marido ali sempre junto comigo em tudo que eu precisava, ele estava ali comigo, me ajudou no aniversário da minha filha, me ajudava a pagar minhas contas. E aí sempre falando para a gente continuar, sempre perseverando ali, né, pela nossa família, até que o tempo foi passando, ele descobriu sobre essa pessoa, ele me perdoou, ele pediu para a gente não largar tudo, não jogar, né? E aí nos acertamos. E aí eu falei que tudo bem, que a gente ia permanecer. Passou um mês e meu marido ele ficou meio estranho comigo. Só que na verdade ele não ficou estranho. Era o meu comportamento ainda que não tinha mudado. Então ele estava triste por isso e resolveu se afastar um pouquinho de mim. E aí ele foi e falou assim para mim uma bela noite: O que que você acha da gente se separar? Cada um ir pro seu lado. A gente não está conseguindo ser feliz junto. Aí eu falei assim: é a primeira vez que você fala algo que realmente tem importância. Eu concordo. No mesmo momento ele falou assim: ou você acha melhor a gente dar mais uma chance, a gente tem uma família e começou. E aí eu bati o martelo e falei: agora eu não volto mais. Você falou pra gente se separar, agora eu não volto mais. E aí ele passou vários dias tentando me convencer do contrário. Meu marido ele estava sofrendo muito, mas a gente quando está fora, quando não é a gente não vê. Até que chegou o dia 31 de dezembro, meu marido ele não chegava em casa, na verdade eu estava na casa dos meus cunhados, com a minha sogra, e eu tive medo dele não ir. E aí eu falei assim, se ele vir, eu vou falar com ele pra gente esquecer tudo o que aconteceu, vai começar um ano novo e eu quero recomeçar tudo. E ainda tocava e ainda queria voltar para a igreja, mas junto com ele. E aí ele chegou, 11h30 da noite. Ele chegou, e no canto que eu estava, eu permaneci, eu não dei uma palavra com ele. Quando deu meia-noite, eu abracei e desejei feliz ano novo. O ano virou, quando foi no dia 10 de janeiro, ele saiu num domingo de casa e passou mais ou menos quase a madrugada fora. Ele nunca tinha feito isso, ele chegou 3 horas da manhã. Nesse decorrer todo, eu não mandei uma mensagem para saber onde ele estava, nem nada. E ele chegou 3 horas da manhã da segunda-feira e eu estava levantando para ir trabalhar. E aí eu levantei, aquela soberba toda, né, calada, não dei bom dia, não falei nada e fui me arrumar para trabalhar. Uma semana depois, ele passou um fim de semana fora de casa. Isso nunca tinha acontecido em toda a vida. 10 anos já estava completando a nossa união e ele nunca tinha dormido fora de casa. Aí ele me mandou uma mensagem falando assim, que até antes do carnaval ele iria sair de casa. Amadas, quando eu li essa mensagem, eu senti um estalo assim de dedos nos meus olhos, como se a venda tivesse caído e ali eu comecei a estremecer. Eu comecei a tremer, eu não entendi o que estava acontecendo. Aí eu falei assim, eu não quero que ele vá embora, mas eu também não queria falar. Eu tinha medo de falar isso para ele. E eu nesse domingo ele não dormiu em casa, ele veio só na segunda-feira. Porém, na segunda de manhã, ele estava trabalhando e eu mandei uma mensagem para ele, falando que eu não queria que ele fosse embora. Aí ele perguntou por quê. Aí eu falei, porque eu quero que você fique, a gente tem uma família, quero que a gente continue. Aí ele falou assim, agora já é tarde, porque agora eu já tenho namorada.
Aí foi onde a minha soberba começou a cair. Contudo, eu estremeci, mas aí eu pensei, à noite eu converso com ele e faço ele mudar de ideia. Totalmente enganada mesmo. Quando foi a noite que ele chegou, eu comecei a puxar assunto, comecei a conversar com ele e ele falou assim que não, que acabou mesmo, que a gente não tinha mais nada, que eu me recusei esse tempo todo e agora ele já estava de saco cheio e que ele iria sair sim de casa. Ficamos conversando até altas horas da madrugada e aí tudo que eu falava para ele, meses antes ele tinha falado para mim. E eu estava naquele momento ouvindo as palavras que eu falava para ele. Não, não quero, acabou. Segue sua vida. A gente pode ser feliz com outra pessoa. Então, o que que aconteceu? Quando o dia amanheceu, eu na tentativa, achando que ele iria mudar de ideia a qualquer momento, eu falei assim para ele, olha, então se você quer ir embora, você vai. Mas você não vai embora antes do carnaval, você vai embora hoje. Aí peguei uma mala e comecei a colocar a roupa dele dentro, querendo ouvir que ele não iria embora. Querendo ouvir dele assim, não, tá bom, vamos conversar, vamos ver. Mas não, ele só olhava para mim e falava, você vai me expulsar mesmo? Você vai me expulsar mesmo? E eu falando assim, ué, não é você que quer ir embora? Então você vai. Fiz a mala dele, coloquei travesseiro, coloquei toalha, coloquei tudo. Fiz a mala, fechei e falei, agora eu quero que você vá embora. Até antes de eu sair para trabalhar, eu quero você longe da minha casa. Vai ficar com quem você conheceu, entendeu? Esquece. Dá só a pensão do teu filho e pronto. Pensando eu queria aguentar, né? Quando meu marido passou pela porta da casa com aquela mala e ligou para a mãe dele falando: "Mãe, ó, a partir de hoje eu não moro mais aqui". Aí pronto, meu mundo ali começou a desabar. E mesmo assim eu fui com ele no carro porque ele iria dar carona para mim até um ponto de ônibus para me pegar o ônibus e trabalhar. E ali eu conversando, chorando, comecei a chorar pedindo para ele voltar. E ele falou assim que quem sabe à noite eu não penso melhor e volto. Aí eu desci do carro crente que ele iria voltar. Quando eu cheguei no ponto de ônibus, o telefone toca. Eu atendi, era ele. Meu marido começou a chorar e falou assim para mim: Você fez eu perder tudo. Você tirou tudo de mim, a minha casa, tudo que eu suei para construir. Eu só lamento pelo meu filho, que é tudo que eu tenho. Meu filho é a minha vida. Eu não fiz filho no mundo para deixar sem pai. Mas não tem problema. Quando ele crescer, ele vai saber tudo o que aconteceu. E chorando muito, muito mesmo. Eu nunca vi meu marido chorar. Aí ele falou assim: Você tirou tudo de mim, mas não tem problema. Eu nasci pelado e hoje eu tenho roupa. Eu vou conseguir tudo de volta, mas eu desejo tudo de ruim para você. Tudo que você fez comigo, você vai pagar. Você me destruiu, você acabou com a minha vida. Eu odeio você. Amadas, eu comecei a chorar. Eu nunca imaginei ouvir dele essas palavras, porque ele é um homem de coração muito bom. Ele é um homem de um caráter, sabe, maravilhoso. Ele não tem explicação para ele. E aí, o que que aconteceu? Eu comecei a chorar, não sabia mais o que fazer, eu no meio da rua, e acabou que eu não fui trabalhar, voltei para casa e me tranquei no meu quarto e comecei a chorar. Chorava. Passei o dia sem comer, tentando ligar para ele, ele não me atendia mais. E aí, o que que aconteceu? Quando eu mandei meu marido embora, eu achava que ele fosse morar na casa da mãe ou da irmã, né? E ele foi morar com a outra. Fazia 10 dias que eles tinham se conhecido. E ele foi morar na casa dela. Só que ele não foi lá para morar com ela. Ele foi porque ela tinha passado mal. E aí nisso tudo ela falou assim: Ó, você tá de cabeça quente e tudo, fica aí uns dias. Depois você vê o que você faz da sua vida. Isso foi no dia 19 de janeiro. No dia 24 de janeiro, status do Facebook do meu marido já era casado. A foto de perfil do Facebook já era com outra mulher. E do WhatsApp também já era com outra mulher. E o que ele falava para mim nas palavras dele é: eu não vou voltar mais, desiste, eu nunca mais volto para essa casa, eu nunca mais volto. Não foi você que quis assim, você que acabou com tudo. E eu chorava desesperada, pedindo para ele reconsiderar. 10 anos junto, ele sempre falou que me amava, não era possível que ele não tivesse mais sentindo nada. E aí o meu deserto começou. Eu me afundei em lágrimas, eu não sabia o que fazer da minha vida, eu sabia que não tinha como ele voltar.
E ele estava muito influenciado por essa pessoa também. Ele foi muito machucado, né, para lá. E aí tudo que ela fazia, que ele via que era melhor e diferente do que eu fazia, ele aceitava. Então o celular dele ficava só na mão dela, então qualquer mensagem que alguém mandasse, ela lia primeiro. E um dia eu mandei uma mensagem para ele falando que a casa dele era aqui, que a esposa dele estava aqui, que os filhos dele estavam aqui. E aí ela, a OM, me respondeu, dizendo que eu estava louca, que ele não iria voltar mais para o martírio que ele vivia, que eles já estavam pensando em casar, e mandou uma foto para mim da mão dos dois com uma aliança. E eu entrei em pânico naquele momento, comecei a chorar, comecei a gritar, gritar mesmo, sabe? Minha sobrinha é evangélica, ela tem 12 anos e eu chamei ela desesperada, pedindo para ela tirar uma palavra para mim. Quando ela tirou uma palavra, saiu em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20 e 22, quando Deus já dá o filho para Ana. Ana já está com Samuel nos braços. E aí minha filhada falou assim, ela é minha filhada também. Aí ela falou assim, madrinha, a vitória é sua. Olha aqui Deus já dá para Ana o filho. E Ana já está com ele. Mas assim, né? Como você vai acreditar? Se você vê uma coisa, você nem nos caminhos do Senhor não tá. E aí foi quando eu, depois de um tempinho, uma semana depois que ele estava longe de casa, 10 dias na verdade, eu refiz a minha aliança com o Senhor, totalmente quebrada. O meu coração, eu chorava muito, muito. Já estava começando a perder peso porque eu não estava comendo. Andava chorando, chorando mesmo, sabe? Pegava o ônibus chorando. Eu trabalhava como operadora de telemarketing e eu passava minhas 6 horas chorando. Eu não atendia a ligação, então eu ficava quietinha no meu canto e chorava as 6 horas que eu trabalhava. Pegava a condução, chorava, chorava, chorava. Só que dali Deus sempre falando comigo, que iria ter restauração, sempre falando em Samuel. Toda a pregação falava para mim Samuel. E aí um dia, meu marido até comentou que voltaria para casa, tinha 15 dias. Falou assim que iria conversar, ia ver e voltar, porque ele queria, né? Não sei o que aconteceu, não sei se ele comentou com ela que nós conversamos, eu sei que ela disse que estava grávida. No momento em que essa mulher falou que estava grávida, a minha paz, se eu ainda tinha paz, acabou de vez. Ela já tinha 4 filhos, os 4 filhos dela haviam sido cesáreo, e quando ela falou que estava grávida, fazia 15 dias que ele estava morando com ela. Porém, tinha 25 dias do primeiro encontro. E eu falei, não é possível. Não dá tempo a pessoa nem saber. E aí começou tentando falar com ele para ele ver que ela não estava grávida. E ele não acreditava. Eu comecei a chorar e aquilo tirou minha paz. Se eu ainda tinha um pouco de sono, foi embora. E um dia ele veio trazer meu filho com ela. Aí eu fui atrás do carro, parei em frente ao carro, ele quase me atropelou porque ele não tinha me visto, a rua estava escura. E aí eu pela porta, pela janela mesmo, eu bati nela, dei uns tapas nela, e ele ainda gritou assim: "Para com isso, ela tá grávida". Aí que eu falei que era mentira e tudo. Aí nesse dia ele veio comigo para minha casa, deixou ela lá no meio da rua com o carro e as crianças dela que estavam dentro, e falou assim para mim: "Olha, se ela não tiver grávida, eu vou voltar para casa". Falei: "Você me promete que você volta?" Ele falou: "Eu prometo. Se ela não tiver, eu volto". E quando foi um dia, tinha passado, eu acho que mais ou menos 10 dias, eu estava no meu trabalho e eu recebi uma ligação dele. E ele falou assim para mim: "Olha, ela fez um exame aqui na minha frente, ela comprou um teste de farmácia, fez na minha frente e ela tá grávida mesmo. A partir de hoje, eu não quero que você se intrometa na minha vida. Deixa eu viver em paz com ela. Eu quero criar meu filho junto com ela. Se você ficar me atrapalhando, eu entro na justiça e pego a guarda do nosso filho". Então, assim, ali eu fiquei desesperada naquele momento. Não por ele ter falado que pegaria a guarda do nosso filho, por ele ter confirmado a gravidez dela. Eu comecei a chorar, comecei a ameaçar ele. Eu falei que se ele
pensasse na possibilidade de tirar o meu filho de mim, eu trabalharia um mês certinho e eu pagava alguém para matar ele, para matar ela, porque o meu filho ele não ia ficar, ele não ia tirar tudo de mim, amadas. Olha, eu estava muito fraca, eu chorava, eu comecei a falar para as outras pessoas, eu não quero mais que ninguém fale de Deus para mim, Deus não existe, isso é tudo conversa, eu não quero. Grupos de oração na época que eu estava, eu comecei a sair. Quando alguém vinha e me perguntava como eu estava, eu falava que não estava bem, que não queria que falasse de Deus, que não sei o quê. E aí, quando eu menos esperei, amada, eu estava na porta do serviço do meu marido, mandei chamar ele, ele veio. Eu comecei a brigar, comecei a gritar, falando que ele tinha sido covarde, que ele largou a família dele por uma pessoa que não valia nada, por uma vigarista. Comecei a falar palavras de baixo calão. E nisso eu não tinha comido nada e eu não tinha dormido essa noite. Eu estava mais de 24 horas acordada e mais de 24 horas também sem comer nada. O tempo aqui estava muito abafado, eu me recordo que eu desmaiava, eu voltava a mim. Então naquela hora ele estava até com raiva. Depois que ele viu o tamanho da minha fragilidade, eu percebi que ele se compadeceu, me segurou, me apoiou, a gente sentamos, conversamos, mas nada do que eu falasse, nada, minhas lágrimas não comovia ele, o coração dele realmente já estava um coração de pedra. E eu muito fraca espiritualmente, aquele problema estava me vencendo, até que a OM mandou uma mensagem para mim, falando do amor deles dois, dos planos deles dois, que eles iam criar o filho deles, e mandou um print também das fotos que eram expostas no Facebook. Nesse momento eu estava no ponto de ônibus com ele em frente à Avenida Brasil. E quando eu tirei o celular da bolsa que eu vi, eu olhei para ele assim, morrendo de chorar, eu falei assim: acabou. Cuida do nosso filho, porque eu já não aguento mais, eu não quero essa vida para mim. Ele não entendeu o que eu falei e eu dei o telefone para ele olhar. Quando ele estava olhando, eu simplesmente saí e corri para atravessar a Avenida Brasil. Eu sabia que se eu atravessasse aquela rua, eu não voltava mais com vida. Poderia até voltar pelo milagre, mas é certo, quem atravessa a Avenida Brasil morrer. E aí ele me segurou, ele correu atrás de mim e conseguiu me segurar. Eu já estava com os pés na rua já, é porque na hora não vinha nenhum carro do lado que eu estava. Os carros estavam passando na pista do meio. Então, quando eu pisei assim na avenida, ele me puxou, me arrancou e eu comecei a chorar. Ele me levou para casa da minha tia, lá ia ter oração nesse dia. E ali eu comecei a gritar, falando que eu não queria que ninguém orasse. Gente, olha só vocês vendo, eu chorava, eu gritava, dizendo que Deus não existia, que eu não queria saber desse Deus. E eu entrei assim num estado que a minha prima e o filho dela fizeram uma oração forçada assim em mim. E quando elas terminaram essa oração assim, parecia que eu estava anestesiada. Eu fiquei assim, com a minha cabeça encostada no sofá, as lágrimas desciam, e eu não sei o que eu pensava, eu só sei que eu olhava para as pessoas, e ali eu mesma comecei a sentir pena do estado em que eu tinha ficado. Outrora eu lembrava até dezembro, eu bonita, arrumada, de salto alto, cabelo lisinho, e ali de repente eu em lágrimas, eu já tinha perdido quase 10 quilos. Tinha um mês e 15 dias que meu esposo tinha saído de casa, eu já tinha perdido 10 quilos. E aí eu comecei a olhar para a minha situação atual. E aí eu chorava mais quando eu lembrava o estado em que eu estava. E depois ele foi embora. No dia seguinte ele voltou para me buscar, para me levar para casa. E o meu filho estava com ele, tinha passado o fim de semana com ele. Então ele trouxe o meu filho, me buscou. A casa da minha tia encostada à casa da minha sogra veio também, veio com a gente aqui para casa. E quando antes dele ir embora, ele falou para mim que era mentira, que ela não tinha feito teste de gravidez nenhum, porém que ela ainda afirmava que estava grávida. Mas eu sabia que ela não estava, que ela estava fingindo. Bom, naquele dia meu marido determinou que ele não voltava mais para casa. Até então ele ainda estava balançado. Mas aí naquele dia ele falou: olha, eu vou seguir a minha vida. Se um dia eu tiver que voltar, com certeza eu vou voltar, mas eu não quero mais. Segue a sua vida, cuida dos nossos filhos, eu vou te ajudar em tudo que você precisar. Mas não acabou.
continua na igreja, continua orando, buscando o mesmo Senhor. É o melhor que você tem a fazer. Quero ressaltar que eu sempre fui muito faladeira, muito briguenta, discutia o tempo todo por qualquer coisa e fiquei muito mal-humorada, muito rixosa. Ele, por sua vez, sempre foi calmo, sempre foi tranquilo, nunca gostou de discussão, nunca gostou de falar palavrão e sempre evitou essas coisas. E eu só vivia querendo tumultuar as coisas, coisas que eram relevantes, que não tinha problema. Eu não conseguia deixar de lado. Eu tinha que expor para ele que eu estava com raiva, que ele estava errado e que ele tinha que se redimir. E aí essa mulher fazia tudo para ele, tratava ele como um rei, era comidinha na mão. As postagens no Facebook acabava comigo quando eu via aquelas declarações de amor, aquela coisa toda. Então eu bloqueei ela, no dele já era bloqueada mesmo, então eu bloqueei ela. E aí futuramente ele me bloqueou no WhatsApp também. E aí eu passei a falar com ele somente o necessário. Ele falou que quando eu precisasse conversar com ele, eu poderia ligar no serviço dele e falaria que seria sobre nosso filho, né? E aí eu comecei a fazer. Porém, a minha fé em Deus era muito pouca, a minha confiança em Deus era praticamente zero, eu posso dizer. Várias vezes eu olhava assim, eu falava, ele não vai voltar. Amadas, eu tinha errado tanto com ele, tanto, eu me sentia tão suja, eu me sentia tão podre, que eu achava que nem Deus me queria. Eu achava que Deus não me queria porque eu tinha tanto pecado, sabe? E quando você sai daquela vida de pecado, aí você sente o peso dele. Você olha assim e fala, como eu fui capaz de tanta coisa? Eu estava querendo viver uma vida de solteira, de sair com os amiguinhos, de baladinha, e na verdade não era isso que eu queria para mim. E aí eu fui ver que, quando meu marido saiu de casa, aí foi que eu fui ver que ele era o amor da minha vida. Que 10 anos com ele não foi uma brincadeira. E aí eu comecei a ver que Deus tinha permitido a minha entrada no deserto, para que eu pudesse botar numa balança e ver o que era preciso para mim e o que não era. E aí eu comecei a ver uma família que tinha desmoronado, que eu tinha jogado ela fora, e comecei a ver a vida que eu tinha, que não me oferecia nada. Quando eu olhava assim ao redor, e eu via meu marido fora de casa, o meu filho no quarto dele, e eu dentro do meu quarto chorando, eu me sentia horrível, eu falava assim, eu não tenho mais nada, eu não tenho nem mais por que viver. Eu afastei meu filho do pai dele, eu sou culpada de tudo. Aí eu comecei a achar que Deus não queria que restaurasse o meu casamento, porque eu tinha sido muito má. Eu falava assim, Senhor, eu sei que tu pode tudo, eu sei que para ti não tem nada impossível, mas eu acho que o Senhor não quer restaurar meu casamento porque eu não mereço. E aí Deus começou a me cobrir de resposta. Eu sei que fala assim, Deus trabalha no silêncio, ele trabalha, mas comigo ele não trabalhou, ele nunca trabalhou no silêncio. Ele trabalhou com meu marido no silêncio, comigo não. Eu fazia uma oração à noite, no dia seguinte Deus me respondia. Olha, teve uma vez que eu chorei, era meia-noite, eu ajoelhei para orar. Aí eu comecei a chorar e falei, Senhor, me dá uma direção. O que eu faço da minha vida? É para mim continuar orando por ele, Senhor? Eu sei que ele está lá, que ele está bem, é para mim continuar orando por ele? Fala para mim, amanhã eu estou indo para a consagração, eu quero a tua resposta. E no dia seguinte, eu fui para a consagração, eu já nem me lembrava dessa oração. E chamaram um senhor para dar a palavra, para dar falar na igreja. E aí quando ele começou a falar, eu não prestei atenção, eu abri a Bíblia e comecei a ler uma palavra qualquer. Eu lembro que eu estava lendo Efésios. E aí de repente os meus olhos foi na direção desse homem porque eu ouvi ele falar assim: "Irmãs, continuem orando pelo seu marido, pelo marido de vocês.
Continue orando porque vai ter vitória. E ele vai vir aqui, vai contar um testemunho junto com você. Porque se hoje eu estou aqui, eu sou fruto da oração da minha esposa. E o mesmo que Deus fez na minha vida, honrou a oração da minha esposa, ele vai honrar a tua também. Aí na hora eu falei assim, a minha resposta. Deus me respondeu, então é para mim continuar orando. E aí eu continuei orando. Nisso veio um processo que eu mudei de igreja. Na igreja que eu estava há 3 meses, mas nunca me reconheceram como membro de lá. E aí eu passei para uma outra igreja que eu tinha conhecido, que por coincidência o nome dessa igreja é Igreja Pentecostal Restaurando Família. Tem esse nome porque há 18 anos atrás o casamento do meu pastor foi restaurado. Chegaram à beira do divórcio e Deus restaurou. E aí eles se reconciliaram, tudo, e 18 anos depois tinham aberto esse ministério. E quando eu fui a primeira vez nessa igreja, o meu coração se encheu de alegria por estar lá. Mas assim, visitando, eu visitei 3 vezes até me decidir ser membro de lá, passar para lá. Conversei com o pastor e o pastor me aceitou e tudo. E um dia, indo para essa igreja, eu falei no meu coração, sozinha, eu falei assim, Senhor, eu estou cansada de chorar. Eu não vou mais orar por uma coisa que eu vejo que não tem mais solução. A partir de hoje eu encerro isso e eu não quero sair da tua presença, eu quero permanecer na tua presença. Porém, eu quero ter alegria, eu não quero te servir com o coração triste, com o coração amargurado. Mas me ajuda a me colocar de pé. Porém, se for da tua vontade, Senhor, eu sei que meu marido volta, mas eu já não quero mais ficar orando por ele. E falei essas palavras e entrei na igreja. No final do culto, o pastor perguntou se alguém tinha algo de Deus para entregar. O filho do pastor falou que tinha, porém ele não sabia da minha situação, porque na verdade eu estava visitando pela terceira vez, eu ainda não era membro de lá. O filho do pastor falou assim, eu tenho. Aí foi, entregou para uma outra senhora falando sobre a saúde dela e depois olhou para mim e falou assim, Varoa, Deus manda falar para você meditar na passagem bíblica Viúva de Naim. Eu ouvi o que ele falou, tudo bem. E aí ele acrescentou: a irmã entrou por essas portas hoje querendo enterrar um desejo no seu coração. Mas Deus manda falar para a senhora: não está morto, ainda tem vida. Creia, creia e ore porque tem vida. Gente, eu tinha acabado de falar, tinha 2 horas que eu tinha falado isso e ninguém sabia, ninguém ouviu, foi somente Deus. Então, todas as vezes que eu ficava fraca, me vinha essa revelação na minha mente. Aquele rapaz não sabia de nada, como que ele falou aquilo? Só Deus mostrando para ele. E aí isso bem ou mal me dava um reforço para mim continuar. Meu marido, nada de falar comigo. Chegou um tempo que meu marido não estava mais entrando dentro de casa. Ele vinha buscar meu filho na esquina, meu filho encontrava com ele e de lá ele entrava no carro e ia embora. Ou na hora de devolver, ele deixava meu filho um pouquinho longe de casa, na esquina de casa, e o menino vinha sozinho. E aí eu começava a chorar, sempre que eu tinha que arrumar a roupa do meu filho para ele ir para casa do ficar com o pai, eu chorava, 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 de soluçar. Quando chegou no mês de agosto, meu filho foi passar as férias lá. E aí eu tive que arrumar, né, as coisas. Eu lembro que quando meu filho foi, eu fiquei na esquina olhando o carro dele vir, meu filho entrar e o carro ir embora. E aí eu voltei pro meu quarto e eu passei o dia inteiro chorando, chorando, chorando. Até que de lá meu filho foi para casa do tio dele e ficou mais ou menos um mês. Não, umas 3 semanas longe de casa. E depois meu filho voltou e o pai dele nada de querer falar comigo. Eu sei que o tempo foi passando e eu ficando mais fraca. Na igreja eu só sabia chorar, chorar, chorar. Tinha hora que eu olhava assim, eu falava, não, não aguento mais ficar chorando, eu não quero vir para a igreja chorar, é muito triste. E aí aconteceu que no um determinado dia eu resolvi mandar uma mensagem para o pai do meu filho.
para falar sobre a pensão dele. No dia 11 de setembro, eu mandei uma mensagem para ele perguntando se ele realmente estava de acordo em colocar a pensão do nosso filho na justiça, porque ele já havia comentado. E ele falou que sim, que estava de acordo. E aí, algumas conversa vai, conversa vem, ele começou a falar algumas coisas que eu achei estranho, mas aí eu falei assim para ele: Você está pensando em se casar com ela? Aí ele falou: Estou sim. Aquilo caiu como uma bomba para mim. Eu comecei a tremer, comecei a chorar, chorar, chorar. Mandei mensagem para o meu pastor, mandei mensagem para a líder do meu grupo falando que tinha acabado, que ele ia se casar com ela. Porém, a OM já era casada, ela já é casada já há 12 anos, né? Tá separada, não divorciou. Aí eu falei, acabou, ele realmente gosta dela. O que me custava acreditar é que isso era uma batalha espiritual, não conseguia crer nisso. Voltando só um pouquinho que eu pulei, quando eu ia para a igreja, eu sempre falava assim: Senhor, eu não acho justo eu estar indo para a igreja, buscando pela minha família sozinha, enquanto ele está indo para a igreja também com outra pessoa. Não é justo. Então sempre eu fui murmurando, né? Chegou um certo tempo que eu comecei a mudar. O que eu comecei a fazer? Toda vez que eu ia para a igreja, eu falava assim: hoje, terça-feira, eu estou indo para a igreja sozinha. Mas no nome de Jesus eu profetizo que na sexta-feira meu esposo vai vir comigo. Chegava sexta-feira e eu estava indo sozinha. Aí eu falava: hoje, sexta-feira, eu estou indo para o culto sozinho. Mas em nome de Jesus, no domingo meu marido vai vir comigo. E mais uma vez eu estava indo sozinha. E assim eu fui fazendo. Nas minhas orações também, eu sempre terminava lendo 1 Samuel capítulo 2, que é o Cântico de Ana. Sempre, e estava ali agradecendo a Deus pela minha vitória. Quando eu comecei a ver, quando ele falou em casamento com a outra pessoa, eu falei: chega, acabou, eu vou cuidar da minha vida, que Deus me dê força mesmo para mim prosseguir. Eu tive 10 anos para mostrar para ele uma vida diferente e eu não tive competência. E agora ele achou em outra pessoa. Mas assim, falando em lágrimas. E mandei essa mensagem para o meu pastor e mandei essa mensagem para a líder da igreja, do grupo das meninas. E todos falando a mesma coisa. Você tem que crer. O gigante estava vencendo Davi somente com perdão, o gigante estava vencendo o povo de Israel somente com palavras. Ninguém via nada, só ouvia e já ficava com medo. A mesma coisa é com você. Esse gigante está se levantando com palavras e você já está caindo. Você tem que crer no Deus que você serve. Ele já falou para você que ele vai voltar e que vai restaurar o teu casamento. Você tem que crer. E aí começaram a falar, começaram a falar. E eu passei um dia assim muito triste. Aí eu fui à noite para a igreja e cantei, e me deram a oportunidade, eu cantei aquele louvor, a última palavra da Léa Mendonça. E aí nisso, uma irmã falou assim: olha, esse louvor você cantou para você. Aí veio até perto de mim, abriu minha mão e falou assim, segurou minha mão e falou: segura a tua vitória. Espera só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Aí eu chorando, chorando e só pensando: não tem mais jeito, não tem como, ele vai casar, acabou para mim, acabou. Aí quando foi na quarta-feira, a líder conversou comigo pessoalmente, a líder da minha igreja conversou pessoalmente lá no monte, e nós decretamos ali fazer uma campanha de 7 dias. Porém, isso era uma quarta e a campanha iria começar somente na próxima segunda. E aí eu já não estava mais chorando tanto, eu já estava um pouco mais animada, né? Assim, não exatamente animada, mas assim, já não tinha tantas lágrimas nos meus olhos como tinha antes. E aí foi quando, numa sexta-feira, eu comecei a arrumar minha roupa. E nisso que eu comecei a dobrar minha roupa, eu esvaziei um lado do meu guarda-roupa. E aí eu falei assim: eu vou deixar esse lado aqui vazio para quando meu marido voltar.
Aí eu fiquei na minha. Eu peguei, arrumei a roupa. No sábado eu fui para o monte sozinha, fui buscar a presença de Deus, louvei, orei, pedi para o Senhor conversar comigo, o Senhor falou comigo. Depois, quem quiser pode meditar Ezequiel capítulo 2, foi a palavra que saiu para mim quando eu clamei. Resposta, quando eu clamei que Deus falasse comigo. Eu falei, Senhor, eu já falei contigo através da minha oração, agora eu quero te ouvir. E aí ele falou, Ezequiel 2, para quem depois quiser dar uma olhada. Isso foi no sábado. Nesse sábado eu saí com meus filhos, eu passei o dia todo fora. Era o primeiro passeio que eu estava fazendo sem a presença do meu marido. E aí a gente foi no cinema e tava meus dois filhos e eu, e do meu lado tinha uma cadeira vazia. E eu olhava com tristeza para aquela cadeira, ficava imaginando que aquela cadeira tinha que ser ocupada, tinha que estar ocupada pelo meu marido. Aí quando acabou o filme, meus filhos foram para o parque e eu deixei eles no parque e entrei dentro do shopping. E aí eu fui conversando com Deus. Aí no momento em que eu falava com Deus, eu falava assim, Senhor, como meu coração está triste. É a primeira vez que eu saio com meus filhos sem o meu marido. Tudo isso que eu estou fazendo aqui, eu sempre fiz com ele. Senhor, eu sei que tudo é pela tua vontade, mas me ajuda, me ajuda. E ali tinha alguma coisa no meu coração que nunca deixou de existir de lutar pela restauração. Eu falava o tempo todo, eu chorava, dizendo que eu não ia mais orar, e quando era na próxima meia-noite, estava eu com meus joelhos dobrados. E aí também eu passei a não ficar orando, pedindo para ele voltar. Eu pedia para Deus cuidar dele, para Deus tirar a trava do olho dele, o que fosse, né? E aí, enquanto eu estava andando no shopping ali, pensando que tudo aquilo que eu estava fazendo naquele dia, eu sempre fiz com ele, eu creio que os anjos falavam assim: enquanto você vai orando, adorando, exaltando, o ponteiro do relógio lá no céu está marcando cada instante que se passa, se aproxima da hora que Deus programou para te dar vitória. Enquanto a lágrima que rola do rosto vão caindo para te entregar a benção, o Senhor está agindo. Vai glorificando aí porque chegou a hora, o último segundo vai bater agora. Quando foi no domingo, às 6h40 da manhã, uma batida forte no meu portão, gritando o nome do meu filho. Minha filha foi abrir o portão, eu acordei nessa hora também, e aí minha filha falou assim, Fabrício, teu pai tá aqui. E eu não entendi, né, por que tão cedo ele estava lá em casa. Quando eu perguntei a hora, era 6h40. Aí eu perguntei para ele o que houve, né? Não me passou nada pela cabeça. Ele chegou em casa com a certidão de batismo do nosso filho na mão, falando assim, aqui que estava com o pai. Aí eu falei assim, o que aconteceu? Aí ele falou assim, nada, vim ver meu filho, não sou o pai dele. Aí eu falei assim, não tô falando nesse sentido, eu tô falando pela hora, eu, hein? Gente, é uma pessoa que não estava entrando dentro da própria casa. De repente chegar aqui às 6h40 da manhã. Aí ele não falou nada. Aí a gente conversou um pouquinho, eu também não perguntei nada, mas o que que veio na minha cabeça? Que ele teria brigado com a OM e resolveu assim, despertou e veio ver o filho, porque já estava fazendo um mês que ele não via o garoto. E ele nunca ficou assim. Nesse decorrer do tempo, já estava completando 8 meses o meu marido fora de casa. Ele se afastou da mãe dele, se afastou dos irmãos e já estava começando a se afastar do filho, ao qual ele dava vida. Ele sempre declarou um imenso amor pelo menino. Ele falava, eu não vou deixar faltar nada pelo meu filho. Tira minha roupa do corpo, mas meu filho nunca vai passar necessidade. No termo da responsabilidade, ele cumpriu. Ele nunca me desamparou. Nunca deixou faltar nada aqui para casa. Algumas vezes chegou a vir aqui consertar alguma coisa, me deu dinheiro para comprar outras coisas. O acordo da da pensão do menino era R$ 300, mas ele me dava sempre entre R$ 400 e R$ 500. Sempre. Nunca me deu menos que isso. E aí, ele pegou o meu filho e levou para casa dos irmãos. A mãe dele estava lá, minha sogra estava lá. A minha sogra ela não aceitava essa outra mulher. A família não aceitava, na verdade. Sempre
ficou ali comigo, sempre me apoiou, mesmo sabendo dos meus erros. A minha sogra, ela queria ver o filho dela em casa, ela queria ver o filho dela cuidando do neto dela. A minha sogra, ela sabe o que que é cuidar de filho sozinha. Ela teve 4 filhos e foi abandonada pelo esposo. E ela passou assim muita necessidade por causa disso, né? Há anos atrás, há 30 anos atrás, o tempo era outro, era muito pior. E aí ele levou o menino para lá, para casa dos irmãos, e falou assim para mim: "Olha, se eu não trouxer ele hoje, eu trago ele amanhã". Aí ele foi. Nisso eu ia para a escola bíblica da igreja, porém antes eu participei de uma oração aqui perto da casa de uma amiga. E tinha uma mulher lá, eram 3 pessoas, a dona da casa, eu e uma mulher, que era uma pastora que eu não sei quem é. Ela começou a orar, ela fez uma oração rápida porque eu tinha que ir para a escola bíblica. E ela falou assim: Senhor, bate esse martelo para tua filha, bate esse martelo. E quando ela terminou a oração dela, ela falou assim: Olha, Deus me mostrava uma causa que você tem colocado nos pés dele todos os dias, que você apresenta todos os dias. Ele vai bater o martelo a teu favor, a vitória é tua. Teu advogado é Senhor Jesus Cristo e teu juiz é Deus. E Deus vai bater esse martelo ao teu favor. Aí eu fiz, glória a Deus, em nome de Jesus eu creio. Fui para a escola bíblica, participei e vim para casa. Quando eu vim para casa, a minha sogra ligando, aí falou assim: Júlia, presta atenção. Ele saiu de lá, disse que lá ele não volta nunca mais. Quando a minha sogra falou, eu comecei a estremecer, comecei a dar glória, glória, glória. Neuza, tem certeza? Tem certeza? E ela, tenho. Ele falou que lá não volta nunca mais. Ele não me falou o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu. Mas ele disse que lá não pisa nunca mais. Ela tá ligando o tempo todo e ele não tá atendendo o telefone. Aí eu falei assim, não, não é possível, meu Deus. Aí a minha sogra falou, só que ele disse que para ir ele não quer voltar. Mas continua orando, continua orando. Aí eu falei assim, em nome de Jesus, no mesmo momento eu dobrei meu joelho e pedi para o Senhor dar direção para ele. No dia seguinte, na segunda-feira, ele veio com a mãe dele trazer meu filho. Meu filho entrou por esse portão chorando, 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 chorando. E eu falei assim, sem saber o que fazer, porque ele não sabia que eu sabia da história, né? A mãe dele falou que não era para falar nada e eu não falei. Aí eu falei assim, chamei ele para almoçar aqui, sendo que ele não queria nem entrar. Ele, não, não vou entrar não, que não sei o quê. Aí a mãe dele, não entra. Aí eles entraram, minha sogra usou o banheiro, aí eu esperei um pouquinho, minha sogra descansar, e chamei ele e falei assim, almoça aqui com a gente. Aí ele falou assim, ó, tem que ser rápido. Aí tá, ele almoçou. Aí ele depois decidiu ficar para ver nosso filho jogar bola. Ele treina às 6 horas. Aí ele viu o menino jogando bola e depois quando ele voltou ele falou assim: "Ah, vou ir, mãe". Aí ela falou assim: "Meu filho, tá chovendo. O que que você vai fazer? Para onde você vai chovendo?". Aí ele resolveu ficar. E no início ele não queria nem dormir no nosso quarto. Aí depois ele mandou, pediu pro menino me chamar e arrumar a cama para ele. Aí eu fui, arrumei. Durante a tarde que ele esteve aqui em casa, eu não falei nada, deixei ele totalmente à vontade. Fiquei na parte de baixo limpando, arrumando tudo, adiantando janta, lanche da tarde e deixei ele sozinho lá no quarto, mexendo no telefone dele, descansando. E aí ele dormiu lá em casa. E aí, né, eu falei para as pessoas na minha igreja, o meu pastor glorificou muito a vitória, né? E eu ainda com medo, eu falei assim, não, eu ainda não sei da vontade do Senhor. Eu já tinha escutado muita restauração de casamento que quando a pessoa acha que é naquele momento, as coisas desandam. Então eu estava com medo disso acontecer. E aí eu comentei com o meu pastor, falei com a esposa dele, com a líder também do nosso grupo, e aí continuamos ali em oração ainda. Ele não estava me tratando mal, mas também não estava afetuoso comigo. Mas aí a minha sogra resolveu ficar aqui em casa, e aí ele ficou também, porque ele não ia, ele ia para casa da mãe dele, mas não tinha ninguém lá. Vou voltar aqui um pouquinho também. Nesse decorrer do tempo, quando estava com 7 meses que meu marido foi embora, eu fui mandada embora do meu trabalho. E aí, em nenhum momento eu me preocupei. Na hora que eu recebi a demissão, eu falei assim:
Deus está no controle da minha vida, Deus não vai me deixar faltar nada. E eu já trabalhava nessa empresa há 4 anos e meio. E eu nunca fiquei preocupada com isso. Eu sabia que Deus ia estar comigo. Eu ainda achei assim que Deus estava permitindo que eu ficasse desempregada para mim poder buscar mais a Ele. E eu determinei que era isso que eu iria fazer. Tanto que eu comecei a ir para o monte. Toda semana eu estava indo 1 ou 2 vezes no monte. Estava buscando também consagração, indo para a igreja. E aí, quando foi nessa segunda-feira, né, que eles vieram para cá, ele decidiu ficar, porém eu não falava nada com ele, não pressionava, não perguntava nada, mas eu estava ali à disposição dele, colocando a comida dele no prato, chamando ele para almoçar com suco do lado, sabe? Fazendo tudo aquilo que eu não fiz. E aí eu fui lavar algumas coisinhas dele e comecei a agradecer a Deus em espírito. Eu agradecia muito, Senhor, obrigado por essa oportunidade de fazer o prato para o meu marido almoçar, de fazer o prato para ele jantar. Aí, o que que aconteceu? No dia que ele saiu da casa da OM, amadas, ele saiu somente com a roupa do corpo. Ele largou tudo na casa dela. Os documentos já estavam dentro do carro já há muito tempo, ele falou para mim. E a única coisa que aconteceu foi ele pegou a chave do carro e veio embora. E tudo isso aconteceu por quê? Porque eles tiveram uma discussãozinha boba, um desentendimentozinho bobo, e ela mandou ele embora. Só que a vida dela era expulsar ele. Ele falou que um dia ela ia falar isso, ele ia fazer. E ela não acreditou. Então, por causa de uma bobeira, eles tinham ido passear, voltaram, se desentenderam. Ela falou assim: tudo que eu mais quero é que você vá embora. Ele esperou ela dormir, passou a mão nas coisas e foi. Entendeu? E aí ela ficou ligando, 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 desesperada, mandando muita mensagem e ele não atendia, não visualizava. E o que eu quero ressaltar para amadas é que no dia 19 de setembro foi o dia que meu marido voltou para casa. Nesse mesmo dia, estava completando 8 meses que ele saiu. Ele saiu de casa no dia 19 de janeiro. E no dia 19 de setembro, meu marido estava de volta para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele cumpre as promessas que ele fala. Eu sou testemunha que ainda há profeta em Israel. Deus usa sim os filhos dele para falar. Todas as vezes que eu na igreja o Senhor falava comigo, através de 1 Samuel capítulo 1, sempre falava sobre Ana, Eucana e Penina. Só faltava trocar os nomes ali. O Senhor sempre dizia que havia restauração, que Ele iria honrar as minhas orações como Ele honrou a oração de Ana. O Senhor nunca trabalhou em silêncio comigo. E quando foi da vontade dele e do meu esposo voltar para casa, bastou ele determinar. Sabe, quando eu olho, eu falo assim, Senhor, só um milagre poderia trazer meu marido de volta. E esse milagre aconteceu, amadas. Eu estou aqui para dizer para vocês, creiam contra a esperança. A fé, ela é aquilo que não se vê, mas é o resultado de coisas que esperamos. Temos sim que trazer à existência aquilo que não existe pelos olhos da fé. Vão te chamar de louca? Vão. Vão te chamar de maluca? Vão. Mas amada, se você for uma maluca e você tiver com teus olhos em Deus e os teus pés firmados na rocha, vale a pena. Vale a pena. Não tinha como meu marido voltar para casa pelas minhas mãos. Não tinha. Só Deus, só um milagre para trazê-lo de volta. E aí foi passando os dias, a gente foi na rua comprar roupa para ele, porque ele só tinha roupa do corpo mesmo. E a sorte é que aqui em casa tinha ficado uma camiseta e um short dele também. Aí ele estava usando essas duas peças. Aí compramos roupa para ele ficar em casa, depois compramos roupa para trabalhar. E aí, com uma semana que ele tinha voltado para nossa casa, ele visitou a minha igreja comigo. Mas alguns dias para frente ele conversou com o meu pastor
E aí, para honra e glória do nosso Deus, eu posso declarar que o meu casamento foi restaurado. Eu posso declarar que tem festa no céu, porque o inferno mais uma vez caiu por terra, em nome de Jesus. E eu quero deixar aqui um versículo que falou muito no meu coração nesse tempo todo. Era o tempo inteiro o Senhor falava comigo através desse versículo que está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Deixo também para vocês aquele louvor da Damares, agora é só vitória. Então, amadas, é esse o meu testemunho, que os erros, eles nos ferem, eles nos machucam, mas eles também nos edificam. Se a minha vida inteira eu tivesse sempre acertado, eu não teria conhecido Jesus que eu conheço hoje. Se eu tivesse sido uma esposa maravilhosa, perfeita, eu não iria conhecer o Deus que eu conheço hoje. Foi necessário Jó entrar num estado de calamidade para ele ver a Deus, porque ele declara que antes conhecia o Senhor por ouvir, mas hoje ele conhecia o Senhor por vista. E hoje eu posso dizer para amadas, eu também conheço o meu Deus por vista, porque eu sou prova e testemunha de seus milagres. E no dia 19 de setembro, o Senhor virou meu cativeiro. E eu agradeço muito a Ele, porque eu não sou digna de nada do que Ele fez por mim e pelo que Ele vem fazendo. Mas o amor dele por nós, amada, é incondicional. O amor dele é um amor que não falha, é um amor que dura para sempre. E uma coisa que eu compreendi, que eu entendi era: Deus prefere nos ferir do que nos perder. E Deus, se não deixasse, se não permitisse que eu fosse ferida com isso tudo, Ele iria me perder para o pecado, Ele ia me perder para Satanás, porque eu não ia ter a minha salvação. Mas Ele permitiu que eu fosse essa mulher atribulada, essa mulher rixosa, essa mulher briguenta, por muitos motivos. Primeiro, reconhecer que o meu marido era o homem que eu amo, que era o pai dos meus filhos, o dono dessa casa. Honrar e respeitar o meu marido. Conhecer um amor incondicional de Jesus Cristo que eu não conhecia. E ser prova e testemunha dos milagres dele. Espero ter ajudado vocês com esse testemunho. Eu ainda estou aprendendo, tem pouco tempo que ele voltou, né? E aí eu conto também com todo mundo, com todas, para umas ajudar a outra em oração, porque a batalha do crente, ela não acaba. Nós sempre vamos viver em batalhas. Porém, uma coisa é certa, sempre vamos viver também na vitória. Amém? Também quero ressaltar que nesses 8 meses, né, que se passaram, eu ouvi de algumas pessoas que são evangélicas que, por não ser casada com ele, na lei, eu não tinha família, que isso era coisa da minha cabeça e que eu não deveria orar por ele. Eu tinha que esquecer dele e se um dia fosse para ele voltar, ele voltaria. Mas que orar para isso, não. Que nem o fato de ter um filho dele significava que a gente tinha uma família. E isso acabou comigo, porque 10 anos você conviver com uma pessoa, você constrói uma casa, compra carro, tem filho, e de repente você olha e você nunca foi nada, e aí eu fiquei mais desorientada do que eu estava. Mas Deus é muito bom, Ele é muito fiel, Ele levantou pessoas de fé, mulheres de fé mesmo, para que eu não vacilasse, eu não caísse. E primeiro foi a igreja que eu procurei, que eu citei já, meu pastor me acolheu muito. Meu pastor sempre soube que eu não era casada, foi a primeira pergunta que ele fez. Perguntou se eu tinha filho, eu falei que tinha. E ali, não somente meu pastor, como a família dele começou a orar para me ajudar na restauração. Minha família também, minhas irmãs, minhas sobrinhas, sempre me apoiando. E no trabalho, eu também conheci uma pessoa que me ajudou muito. O nome dela é Elaine e ela vinha de um casamento que tinha acabado de ser restaurado. E
ela me ajudou muito, muito mesmo. E fez total diferença para mim, porque num momento em que eu não estava mais vendo saída, essas pessoas me cercaram com a fé, né? E eu louvo muito a Deus por isso, porque Ele me cercou com a palavra dele aonde eu ia e com essas pessoas também. Praticamente Deus ele me obrigava a crer nele, olha isso. E ali a minha fé é muito pouca, muito fraca, até que chegou uma hora que aí eu comecei a não olhar mais para a circunstância. Eu falei, cansei. Agora eu vou falar igual está na palavra. Vou olhar somente para o alto, somente para o monte, porque eu sei que é de lá que vai vir o meu socorro. Enquanto eu estiver olhando para o lado, nada vai mudar. Eu vou continuar sempre na mesma. E na última semana eu já não estava mais chorando. E aí eu pensei assim, ai, será que Deus pode achar que eu não quero mais que ele volte porque eu não estou chorando? Aí eu me recordei de um versículo que acho que está em Apocalipse. E o Senhor enxugará de seus olhos toda lágrima. E foi bem isso mesmo, bem isso. Aí, né, na sexta-feira à noite lá no culto, o que mais me alegrou assim ouvir foi ele falar, olhar para mim e falar assim, viu? Você vai cantar o hino da vitória. Aí eu, em nome de Jesus, comecei a rir. Gente, eu ouvi isso de um homem que falou para mim que nunca mais colocaria os pés na minha casa e que eu era a pior mulher do mundo. Vocês têm noção? É muita glória mesmo.